Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos lendo o livro de Juízes, que mostra a biografia de vários heróis da fé, e hoje nós vamos ler sobre Sansão, quando ele volta para se vingar dos filisteus. Estamos também num período de 21 dias de oração, e hoje, ao lermos Juízes, capítulo 15, nós estamos no nosso dia 15 de 21. Queremos orar por você que está atravessando um momento difícil no seu casamento ou com os seus filhos. Nós recebemos tantos motivos de oração por unidade nas famílias, por paz nos lares, por reconciliação, por perdão, especialmente entre familiares. Então nós queremos te convidar a orar conosco, mesmo se você não participou até aqui, a partir de hoje vamos nos unir para juntos orarmos pelas nossas famílias, enquanto também meditamos na palavra de Deus. Amém. Então vamos orar pedindo que Deus abençoe essa live, esse momento devocional que nós estamos lendo a palavra, que nós possamos ter entendimento. E ao final da leitura nós vamos estar orando juntos pelas nossas famílias. Sim, Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te damos graças por esse novo dia que nós sabemos que são novas oportunidades, as tuas misericórdias, Pai, que se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa leitura, traga os teus ensinamentos, os teus princípios, Pai, para nós e nossa família. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos há 2 dias atrás como Sansão nasceu após uma promessa do Senhor aos seus pais. Sua mãe, inclusive, era estéril e o próprio Senhor, apareceu para a mãe de Sansão, prometendo que, apesar de ser estéril, ela iria engravidar e dar à luz um filho. E ele pediu que esse filho fosse consagrado como nazireu, um homem que se afastaria da bebida alcoólica, de animais impuros, nunca passaria navalha sobre a sua cabeça. Por isso Sansão teve os seus longos cabelos, e é claro que dava força a Sansão não era o seu cabelo longo, mas o Espírito do Senhor sobre ele, enquanto ele estava numa condição de obediência. E em tudo Deus estava preparando Sansão como esse grande líder, que foi um juiz em Israel para libertar ou iniciar a libertação de Israel do domínio e da opressão do povo filisteu. Ontem nós lemos quando Sansão foi buscar uma mulher entre os filisteus, e depois de arrumar problema com os amigos daquela mulher, Sansão acaba voltando para a casa dos seus pais sem a sua mulher. E hoje ele vem mais uma vez à casa dessa mulher para a encontrar, e vamos ver o que acontece. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse, dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então Sansão saiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois ele prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou aquelas raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes de cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram, quem fez isso? Respondeu-lhes, foi Sansão, o genro de Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei, enquanto não me vingar de vocês. Sansão os atacou, sem dó nem piedade, e fez terrível matança. Depois ele desceu e ficou numa caverna, na rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá, e lá acamparam-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos levar Sansão amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Sansão respondeu, fiz a eles
apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-los aos filisteus. E Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. No original, a palavra queixada e a palavra montões fazem como que um trocadilho. Então, Sansão, voltando dessa matança, onde ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, ele fala como se fosse essa poesia, e ali ele está louvando o Senhor. A história de Sansão é uma história tão estranha, difícil de compreendermos, mas observe no quadro geral que Deus está preparando o terreno para iniciar a libertação de Israel. Ao responder o clamor do povo de Israel, que estava sendo oprimido pelos filisteus durante tantos anos, Deus levanta Sansão como um líder, que é um homem estranho, difícil de compreendermos, mas Deus contou com Sansão. O Espírito Santo moveu através de Sansão para operar a libertação do povo de Israel. E lembre-se que ao lermos o que chamamos Antigo Testamento, nós não estamos apenas lendo a história do povo de Israel, mas também a nossa própria história. A palavra de Deus está falando conosco sobre o princípio de vida, sobre como nos relacionamos com Deus e qual é o caráter, a bondade de Deus para conosco. Amém. Então, muitas vezes Deus vai contar com situações que nós não conseguimos compreender, pessoas que são inéditas, que de repente surgem nas nossas vidas, e essas pessoas são fonte de tamanha bênção que nós nem poderíamos imaginar. Outras pessoas que às vezes parecem estar causando aflição, problema, mas o Espírito Santo em tudo está trabalhando para o bem daqueles que o amam. E ele certamente cumprirá para com você o seu propósito. Amém. Olha o verso 17 para nós concluirmos. Quando Sansão acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele local foi chamado Ramate-Leí, que significa um local da queixada. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, dizendo: deste pela mão deste teu servo esta grande vitória. Agora morrerei eu de sede para cair nas mãos de incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e daquela rocha saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré, que significa a fonte do que clama. Nós vemos aqui o valor da oração. E ainda está lá em Leí. E Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então, este homem que foi consagrado ao Senhor como um nazireu, filho de pais crentes que conheciam, que temiam o Senhor, era um homem difícil de compreender, e até hoje uma história engraçada, como nós vamos ver amanhã sobre Sansão e Dalila, estranha, difícil de compreender, mas nas entrelinhas nós vamos ver como Deus, no seu amor, está respondendo o clamor de Sansão para lhe dar água no momento de necessidade, como Deus está respondendo o povo de Israel no momento de aflição e domínio dos povos filisteus para dar a Israel vitória e cumprir a sua promessa para com Abraão, Amém. Isaque e Jacó. No tudo Deus está trabalhando, como a palavra diz em Romanos 8, fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Amém. Que assim seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que o Senhor venha trazendo paz, trazendo restauração, trazendo uma nova história para cada uma das nossas famílias que precisa, né, de ser liberto talvez de algo, assim como o povo de Israel, que tinha a promessa, mas estava ali passando por aquele tempo que eles estavam sendo dominados pelos filisteus e eles estavam clamando ao Senhor. Então que nós possamos clamar a Deus
E assim como ele ouviu nessa situação e em muitas outras situações ao longo de toda a Bíblia, ele continua ouvindo o nosso clamor, que nós possamos clamar ao Senhor, ter ações de graças, gratidão por aquilo que Deus faz e clamar ao Senhor também no tempo da dificuldade, pedindo a ajuda dele, em nome de Jesus. Amém. Eu estava revendo algumas notas ontem ou antes de ontem, e especificamente sobre nossas finanças. Eu e a Rafa passamos um momento bastante difícil durante o período de seminário, depois que nós viemos para os Estados Unidos, já havia passado o primeiro, o segundo ano, nós chegamos a um momento de total dependência de Deus, sabendo que nós estávamos obedecendo completamente o Senhor, na direção do Senhor, mas muitas vezes nós não compreendíamos as situações ao redor. Deus estava nos ensinando tantas lições em um momento em que, como estudantes, aqui nos Estados Unidos, naquela época nós não podíamos trabalhar, nós dependíamos totalmente de Deus para nossa provisão e o Senhor supriu muito mais do que nós precisávamos. Mas algo que me chamou a atenção foi que nós temos uma lista de várias pessoas que de alguma forma contribuíram conosco. Eu e a Rafa nunca pedimos ajuda financeira, mas Deus trouxe várias pessoas que contribuíram de diferentes maneiras. Sim. E 2 pessoas que contribuíram de forma assim absurdamente generosa. Uma vez, por exemplo, um pagamento de um semestre inteiro das nossas aulas, que era um valor bem alto. Essas 2 ocasiões, tanto essa segunda quanto a primeira, foram 2 pessoas que nós praticamente não conhecíamos. Um foi um casal da nossa igreja, com quem a Rafa serviu pouquíssimas vezes, um casal que era distante, não eram amigos, e eles fizeram a maior oferta que nós recebemos na nossa vida até aquele momento. E no nosso último semestre na escola bíblica, eu já havia graduado, a Rafa ia graduar e nós precisávamos pagar aquele último semestre. E o pastor de uma igreja que nós não conhecíamos, nem o pastor e nem a igreja, nunca tínhamos ido lá. Eles vieram à escola e perguntaram por um aluno, a escola deu o nome da Rafa e eles pagaram o semestre da Rafa inteiro. Então eu fiquei lembrando como que 2 provisões extraordinariamente generosas vieram de pessoas que nós não conhecíamos, pessoas que não eram familiares, não eram amigos. Não estamos criticando vocês que nos conhecem, que são nossos amigos. Porque estamos muitos nos abençoaram também, de diferentes formas. Somos tão gratos por isso. Mas o que eu estou Sim. dizendo a você, que talvez hoje está passando um momento difícil nas suas finanças, ou aplique isso em qualquer área da sua vida. Às vezes nós imaginamos que a solução, ou que uma provisão, que uma oportunidade vai vir através de um amigo, vai vir através de um familiar, de algo que a nossa cabeça pode pensar, né? Sabe, entender. E Deus, como a Bíblia diz em Isaías, tem seus pensamentos tão acima dos nossos, seus caminhos são tão mais excelentes do que os nossos. Deus opera o impossível que se torna possível. E Ele faz isso de maneira que muitas vezes nós não compreendemos. Então, ao ler a história de Sansão, eu me lembro disso, da maneira como Deus soluciona problemas de maneira que nós não podemos imaginar. Mas se nós oramos com um coração humilde, sincero, aguardamos no Senhor da maneira dele, como nunca vamos entender, Ele vai solucionar os nossos problemas, abrir novas portas e cumprir as suas boas promessas. Deus é tão bom, tão criativo. Então, com essa palavra, nós te encorajamos a crer que de uma maneira que você nunca vai compreender e nem pode imaginar agora, Deus vai trazer as soluções de que você necessita. Amém. Vamos orar? Sim, vamos orar pelas nossas famílias e coloque aí com fé o seu pedido e aceite essa, como o Tiago disse, de uma forma nova, talvez, Deus trazer a solução para a sua situação. Não fique amargurado, triste, se não tem sido da sua forma, mas receba tudo aquilo que Deus tem para você, ainda que seja diferente, Amém. de forma diferente, sim. Vamos orar? Pai, te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, pelas histórias que nós podemos lembrar do nosso passado e cremos que o Senhor é o mesmo Deus que fará hoje, que fará no nosso futuro, sim, Pai. De maneira que nós jamais seremos capazes de compreender, mas o Senhor é capaz de fazer e com graça, com generosidade, o Senhor age em nosso favor. Hoje eu e a Rafa queremos orar por essa pessoa que está conectada conosco, pela sua respectiva família. Amém, oramos pelos Senhor. casamentos que agora são apresentados em oração,
pelos filhos, netos e cada nome que agora é trazido diante do Senhor, cada causa que parece impossível. Especialmente nós oramos por paz nos lares. Amém, Senhor, Nós oramos para que o Senhor traga reconciliação entre membros dessa família, que haja perdão de um para com o outro e que o Senhor possa restaurar a beleza do relacionamento de um lar saudável, em paz e feliz na tua presença. Nós oramos Senhor para que o Jesus. Senhor complete também a tua obra de salvação e seja bem-vindo, Espírito Santo, em nossas casas. Amém, Que os Senhor. nossos lares sejam repletos da sua provisão, da tua paz, da presença do teu Espírito Santo Assim seja, e da em tua nome de provisão. Jesus. Nós Sim, entregamos Pai. nossas causas, tudo aquilo que toma o nosso nome, Sim, os meu desafios Pai. que estão diante de nós hoje, todo o nosso futuro, confiamos sob os teus cuidados. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que está orando conosco agora, com as mais excelentes provisões do Senhor. O Senhor, Deus, sempre provê mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Amém, E Senhor. cremos que dessa vez não será diferente. Nós abençoamos essa família com a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, além do que nós podemos compreender. Sim, meu Que a tua Pai. paz guarde a vida dessa pessoa, esse lar, guarde seu coração, sua Amém, mente em Senhor, Cristo em nome de Jesus. Jesus. Nós abençoamos esse dia e entregamos todas as nossas causas sob os teus cuidados. Oramos com ações de graças e com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado e amamos vocês. Até amanhã. Amanhã nós vamos ler sobre Sansão e Dalila, uma história tão interessante, mais uma vez difícil de compreendermos simplesmente com a nossa mente, mas à medida em que vamos nos alimentando da palavra, essa escritura, que é um alimento espiritual, vai gerando fé no nosso espírito, vai nos dando vigor para perseverarmos. Deus abençoe muito sua família. Nós amamos vocês e nos veremos amanhã. Sim, um abração para todos vocês que estão aí online conosco. Sim. Amamos